As festas do Espírito Santo decorrem um pouco por todas as ilhas dos Açores. É a partir de agora, desta altura, e até ao final do mês de junho, algumas prolongam-se até depois, que muita gente gosta de cumprir a sua promessa, porque a maior parte destas festas são feitas no cumprimento de promessas. O que sucede ultimamente é que também já há muitas escolas que organizam festas do Espírito Santo para incutir nos jovens essa tradição. E também, de uma forma pedagógica, para lhes explicar o que é o Espírito Santo, o que é esta festa, que é a maior festa dos Açores. Pois, no passado fim de semana, a Escola da Madalena, em parceria com a Escola da Criação Velha na Ilha do Pico, organizou uma grande festa do Espírito Santo. Alunos desde o ensino básico até ao secundário, porque ela chama-se mesmo Escola Básica Integrada Cardeal Costa Nunes, pois todos participaram na festa que começou, como não podia deixar de ser, com o hino do Espírito Santo. Esta função foi organizada pela Escola Primária da Criação Velha e integrou-se num projeto iniciado há 2 anos, intitulado Vinde Espírito Santo Vinde, projeto realizado no âmbito das atividades da Escola Básica e Secundária Cardeal Costa Nunes e que visa dar a conhecer aos alunos tudo sobre o património cultural e natural da Ilha do Pico. Como veem, muitas dezenas de crianças reviveram então as festas do Espírito Santo, uma tradição açoriana e da Ilha do Pico em particular. Primeiro ano fizemos o altar ao Espírito Santo e cantámos o texto durante uma semana, como é hábito por estes lados. No segundo ano, que foi o ano passado, fizemos uma procissão de rosquilhas, onde as crianças, as meninas traziam um açafate em miniatura, com rosquilhas também em miniatura, que foram confeccionadas aqui neste salão durante toda a noite pelas famílias das crianças. E então na procissão as meninas traziam o açafate e os meninos vinham a acompanhá-las com a tradicional vara do Espírito Santo. Este ano, e para culminar este projeto, que tem por título Vinde Espírito Santo, decidimos fazer esta função e então envolvemos toda a comunidade educativa, que foram incansáveis neste projeto, colaboraram em tudo, dando géneros e dando o seu trabalho, porque sem isso não era possível, só com o pessoal da escola não era possível. E o que se viu hoje então dá para ver toda a envolvência que tivemos neste projeto. E também este projeto foi inserido num projeto da Escola Cardeal Costa Nunes, que é a escola sede, que tinha a ver com o património cultural e natural da Ilha do Pico. Qual foi a receptividade, quer das crianças, quer também dos encarregados de educação para esta atividade? Das crianças é sempre muito bem recebido e colaboram todas com muito à vontade, muita motivação. Os pais também receberam tudo muito bem, colaboraram em tudo e pedem para voltarmos a fazer iniciativas deste género.
É sempre bom para elas porque elas vão sempre falando nisto. Este ano falavam do que tinham feito o ano passado, falavam do que tinham feito há 2 anos, mesmo as mais pequeninas lembram-se sempre. É sinal de que alguma coisa ficou cá dentro e que lhes tocou. A professora Manuela Fialho, a responsável por este projeto de explicar aos jovens da Escola Primária da Criação Velha o Espírito Santo, falou-nos sobre o interesse que os alunos têm neste projeto. A Filarmónica que acompanha a função é a Filarmónica União e Progresso Madalense, que já tocou o hino que foi igualmente cantado pelas crianças. E claro está, os tradicionais foliões também fizeram parte da festa. Foi uma função do Espírito Santo a valer, organizada pelas crianças da Escola da Criação Velha. Muita animação e, acima de tudo, um objetivo pedagógico, ensinar às crianças o que é o Espírito Santo. Foi este, digamos assim, o principal objetivo da festa organizada pela Escola Primária da Criação Velha. Em Rabo de Peixe, na Ilha de São Miguel, onde existem 2 grandes irmandades, lá se diz bandeiras, a bandeira da Beneficência e a bandeira da Caridade. Pois as festas de Rabo de Peixe já começaram com a abertura do quarto da bandeira da Beneficência. A participação da Filarmónica Lira do Norte. Cá estão os mordomos este ano da bandeira da Beneficência, Fátima José e Albano Muniz, que receberam o Espírito Santo na sua casa, e a abertura do quarto foi presidida pelo Padre Duarte, o pároco da vila de Rabo de Peixe. Tornou-se sinal de salvação ou de condenação, conforme a atitude assumida diante da sua mensagem redentora. Abençoai o quarto que contém esta bandeira da Beneficência que hoje vos apresentam os vossos filhos. E conceda a todos os que proclamam Jesus Cristo como seu Deus e Senhor a graça de seguirem os caminhos do Evangelho, guiados por esta bandeira, e sejam para os seus irmãos exemplo de justiça, de fraternidade e de amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Padre Duarte a proceder então à benção do quarto, que marca a abertura das festas da bandeira da Beneficência em Rabo de Peixe. É aqui que todos os dias se evoca o Senhor Espírito Santo e se reza o terço, e como manda a tradição, os mordomos receberam a Filarmónica e todos aqueles que quiseram estar na abertura do quarto, seguindo-se uma refeição, como é habitual. É aqui que começa a partilha, e é a partilha que é a base fundamental das festas do Espírito Santo.
uma festa em que participaram pessoas de Rabo de Peixe e muita gente que foi de todas as localidades da ilha de São Miguel. Ilha de São Miguel que se prepara já para as grandes festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. São as maiores festas religiosas dos Açores e, sem dúvida, aquelas que atraem mais gente. Alguns imigrantes já chegaram, têm vindo de várias partes do mundo e no Santuário da Esperança, apesar deste ano a palavra de ordem ser poupar, 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 o facto é que os preparativos estão avançados. Sr. Humberto, novidades estão aqui no trabalho nos preparativos de Santo Cristo? O mesmo. Portanto, temos uma redução de lâmpadas no colete do campo, na rua Luís Forçosa e na Avenida Terra de Quintal. O resto tudo, a frente da igreja é igual, o torreão. Essa redução não se vai notar muito ou vai? Quem não se vai nota. Porque as árvores têm menos lâmpadas, o colete vai ter menos lâmpadas. Um bocadinho diferente. Era mesmo necessário fazer essa redução? Era mesmo necessário porque não se sabe o que é que vai cair de dinheiro, não? Então, porque estamos precavendo que faz uma economiazinha. Mas normalmente as pessoas não poupam aqui com Santo Cristo, não é? Não sei. Assim como também no fogo, de 12 minutos e para 8 minutos, não? Então também houve uma redução bastante grande. Não se nota. Isso depois está no ar, está no ar. Portanto, muita gente a ter trabalho, cada vez é pior. Cristãos bastante dizer que não, a gente não sabe dizer que não, mas temos que dizer porque o dinheiro está caro, não há. E além disso, este ano, se houve redução, há menos trabalho para fazer? Há menos trabalho, muito menos trabalho. Por isso é preciso menos pessoal. Mas eles não acreditam, eles querem trabalhar. Querem trabalhar de qualquer maneira, porque não. Geralmente os meses não recebem o ordenado de ninguém. Eles que estão aqui, os patrões não pagam. Eles têm que ir para ganhar alguma coisa. Isso tem que acabar, não? Eu não posso aguentar isto. Todos os dias tem aparecido muita gente? Aparecido muita gente todos os dias. Todos os dias aparece, desde do dia que comecei, dia 2 que eu comecei aqui. Todos os dias vem gente pedir trabalho. Carpinteiros, tenho carpinteiros bons, eletricistas. Mas mais aquele pessoal, o pessoal adventício, trabalhador. A pessoa que aparece mais. Os preparativos vão acabar mais cedo ou não? Vão acabar na sexta-feira, que é no dia da festa. Isto vai render até sexta-feira, porque tem que render mesmo. Dentro, talvez no sábado, vai despedir alguns. Para ver se entra outros ou então não entra ninguém. Vamos ver. Porque a ordem é poupar. E vamos poupar. Poupar é pelo menos a ordem que tem Humberto Muniz nas festas do Santo Cristo. Não é porque este ano a Comissão tenha menos dinheiro, é porque está a pensar ter menos dinheiro. De resto, a crise resume-se muitas vezes a isso. As pessoas falam em crise, mas já algum baixou o seu ordenado? Poucos. Terão, se calhar, alguma dificuldade em obter crédito, mas os rendimentos continuam, para a maior parte das pessoas, os mesmos. Mas é a crise e é também o medo de que a crise venha com mais força e tudo leva a crer que sim. Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, ao que parece, vão ultrapassar a crise. As festas no último fim de semana de maio, os preparativos avançados, como vimos. E neste programa já tivemos aqui festas do Espírito Santo, festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Fazem parte da nossa vida, da nossa história. E é sobre a história do povo açoriano. Este livro de José Maria Teixeira Dias. O livro foi lançado recentemente em Ponta Delgada e é a concretização de, posso dizer, um sonho, uma ideia deste professor da Universidade dos Açores há 40 anos. 40 anos depois, ele concretiza a ideia com o lançamento deste livro que responde à pergunta quem é o povo açoriano e deixa também à imaginação das pessoas ou à opinião das pessoas o resto da resposta. O professor Teixeira Dias, de facto, é sobre o povo açoriano, sobre a história dos Açores, que este livro dá mais um grande contributo. Antes de mais, bom dia Pedro, bom dia ouvintes.
Penso e quis dar um contributo à compreensão do que foi a vida do povo realmente que veio aqui para os Açores, que construiu os Açores, que foi capaz de trabalhar, portanto, de modo a nós hoje podermos, digamos, gozar ou usufruir de um conjunto de ilhas, de uns pedaços de terra que eu, não tendo aqui nascido, adotei como meus e que, naturalmente, aqui ficarei o resto dos meus dias. Claro, há 40 anos, mais ou menos, numa das alturas que o senhor cá veio, já tinha essa ideia de escrever um livro. Eu tinha ideias de escrever livros. Quando, portanto, acabei o estágio, fiz o estágio, portanto, para o então ensino técnico, vim para a Escola Técnica de Ponta Delgada e, passados alguns tempos, pensei em começar a escrever realmente porque via que os alunos não tinham, como é que é de dizer, não digo bem amor, mas desconheciam quase tudo o que havia a respeito da sua terra. Até porque realmente os programas dessa altura, portanto os programas de História e de Português, porque eu dava as duas cadeiras em simultâneo, não tinha quase nada dos Açores. Portanto, tinham uma parte, foram descobertos assim, e no que dizia respeito ao português, não havia propriamente autores açorianos dentro dos programas. E foi uma das coisas, por exemplo, que eu fiz no português. Eu introduzi autores açorianos, os alunos foram obrigados a ler livros em português. Alguns, de princípio, torceram muito o nariz, mas não sou fácil de desistir. Claro. E eles acabaram por Até porque aceitar. já tinham tantos dentro do programa e tinham mais aqueles por fora, mas valeu a pena. Porque foi se incutindo esta, digamos assim, açorianidade e interesse pelo que é dos Açores nestas gerações que têm vindo. Não é? Sim, eu penso que isso nasceu e é, para mim, relativamente agradável saber que muitos desses alunos, hoje, quer dizer, durante este tempo todo, não foi hoje nem ontem, quando me encontram, dizem, olha, eu gostava, eu gosto disto que fez, ou gosto daquilo que fez, e alguns mesmo dizem-me, eu gosto de, ou melhor, tenho gosto em lhe dizer que não gostei, que me fizesse ler os livros, mas hoje gosto muito de ler. Isto para mim é consolador e com certeza para mim, para qualquer professor claro. que esteja numa circunstâncias dessas. É a prova de que valeu a pena e que teve sucesso naquilo que pensou executar e executou. Neste livro, desde a formação, digamos assim, da sociedade, as pessoas que na altura, o ouvidor, etc., que tinham algum poder, que tinham, e quando refiro poder, não refiro só àquele poder normal, desempenhado no dia-a-dia, mas poder de influenciar, etc., começa precisamente com isto, não é? Com a formação, com as mudanças que houve, com as introduções que se tiveram que fazer nas culturas, etc. Portanto, um povo nestes 600 anos, não é? Com uma grande... Teve um grande dinamismo e é precisamente isso que eu, digamos, procuro acentuar. Não propriamente aquilo que fizeram aqueles a quem nós chamamos dirigentes, que normalmente são o objeto fundamental da história, e qualquer história, essa não foge a essa regra, tem que falar deles, porque eles realmente influenciaram, para o bem ou para o mal, mas, sobretudo, eu quis dar relevo, ou procurei dar relevo, àqueles que não têm esses nomes na história, não têm esses nomes nos documentos, mas que foram capazes realmente de se fixar aqui, de se agarrar a isto e de transformar uma terra que, em princípio, estava desabitada, portanto, completamente virgem, digamos assim, numa terra muito aprazível para viver. Claro. E muita gente, o tal povo açoriano, de que se fala aqui, deu o seu contributo. Deu um contributo e muito grande. É claro que, por vezes, há uma parte muito significativa desse povo que, por circunstâncias várias, resolve sair de cá, mas a verdade é que aqueles que ficaram construíram uma população, construíram uma terra que é maravilhosa, pelo menos para mim, que vim de fora. Sim, senhor. E a sua citação logo no início das obras completas de Luís Ribeiro diz tudo. O povo é uma coletividade humana possuidora de uma certa unidade de cultura tradicional. Existe aqui, de facto, este ingrediente e a tal palavra povo açoriano que assusta muito, na prática, é todos os dias concretizada. Resta saber, como se diz no final, e quem é esse povo açoriano? Somos nós. O povo açoriano, eu penso que são todos aqueles que trabalham
para continuar a obra que outros começaram e deixá-la, se possível, melhor para aqueles que vêm a seguir. Acha, na sua faceta de historiador e analista desta história do povo açoriano, acha que estamos numa fase em que não estamos a ter aquele dinamismo, aquele interesse, aquele empenhamento no construir a sociedade, mudando-a, inovando-a? Eu creio que houve, não sei como é que lhe hei de chamar, mas um erro muito grande com a entrada de Portugal e, portanto, também das regiões autónomas na Comunidade Europeia, então, hoje União Europeia. É que pensou-se que esse facto era suficiente para elevar as pessoas, e não é. Portanto, esse facto podia e devia ter contribuído. E o que se deu foi o seguinte, é que deixou descansar um bocadinho as pessoas, não é? Se fosse só um bocadinho, ainda eu acho que deixou descansar demais. E como deixou descansar demais, hoje chegamos a um momento em que realmente nós vemos coisas que estão a mais. Por exemplo, eu vivo aqui em Ponta Delgada num apartamento, ali entre o meu apartamento, que é naquela conjunto do Luís Afonso Gomes, e o aeroporto, até há relativamente poucos anos, era tudo deserto. Hoje estão lá uma quantidade incrível de edifícios. Desgraçadamente, uma série deles estão em osso. E não sei quando é que vão ficar vários tempos. Vão ficar vários tempos. Quer dizer, houve uma febre sem haver um estudo correspondente se realmente seria ótimo construir ali tantos apartamentos. Eu não me recordo exatamente o número, mas sei que era um número muito elevado, muito concentrado. Nem sequer vi lugar, não sei se está lá reservado, por exemplo, lugar para uma escola do primeiro ciclo. Não está. Eu sei que... E o mesmo se passou nos Arrifes e em outros lados, não fizeram grandes urbanizações. Grandes urbanizações e não fizeram, portanto, espaços lúdicos para as pessoas, porque são absolutamente fundamentais. Que as pessoas tenham, digamos, espaços onde se possam expandir. Claro. Não é só por... E o que é impressionante é que há centenas de anos atrás houve pessoas que tinham, digamos, os seus investimentos em determinados locais e preocuparam-se em pôr nestes locais, junto dos seus trabalhadores, uma escola, um centro de enfermagem, um jardim infantil, etc. E agora a sociedade em si, não uma pessoa individual, não se preocupa. São coisas que temos que mudar. Eu acho que sim, e espero bem que essas coisas mudem. Professor Engenheiro Dias, foi um prazer, muito obrigado e parabéns por esta obra, que já sabe está no mercado. A História do Povo Açoriano, a obra lançada pela Publisor e da autoria de José Maria Teixeira Dias, que já pode ser adquirida no mercado. E esta História do Povo Açoriano faz-se ao fim e ao cabo todos os dias, faz-se também com os imigrantes, faz-se igualmente com todos aqueles que aqui viveram, que partiram dos Açores, mas que mantêm o seu interesse pelo arquipélago. Referimos-nos, a propósito desta ligação dos Açores com as comunidades de imigrantes, à exposição sobre New Bedford, que está patente ao público, esta exposição no Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico. É uma exposição fotográfica e documental sobre a baleação americana e açoriana. A organização do evento está a cargo do Museu Baleeiro de New Bedford, instituição instalada numa das mais importantes comunidades açorianas dos Estados Unidos da América e pretende dar a conhecer a história da baleação na América e nos Açores. Esta exposição é um princípio de outras exposições que vão ser feitas e esperamos que sejam feitas. Exibições como esta que venham cá, isto é o Yankee Whalen, esta é a baleação americana. Estes painéis vão estar aqui na Ilha do Pico pela primeira vez e a entrada foi aqui na Ilha do Pico. Daqui vão para o Faial por um certo tempo e vão ser expostas também em Ponta Delgada e em São Miguel. Não só, também vai passar por vários estados dos Estados Unidos, como Connecticut, New York e Califórnia. Isto é um princípio para mostrar o relacionamento que houve entre os Açores e New Bedford e Nantucket, ou New Bedford principalmente, que houve por intermédio da avaliação. Isto é a primeira passada. Eu acho que isto talvez seja uma passagem pequena, mas no futuro próximo isto vai ser uma passada muito grande para que nós podemos
programar e proporcionar atividades marítimas, bem como a baleação na América e nos Estados Unidos. As raízes desta ligação entre os Açores e, nomeadamente, a América, através de New Bedford, baleação, continuam bem vivas, essas raízes? Ora, continuam muito bem vivas, depois nós temos várias culturas e a cultura marítima é muito importante. Você sabe muito bem que Portugal é sempre um país virado para o mar, descobrimos o mundo e a baleação é muito importante. Isto é formidável, termos a oportunidade de mostrar as nossas atividades, como neste caso baleeiras, nos Estados Unidos e no resto do mundo. Começou-se pela regata internacional em botes baleeiros, agora mais da parte cultural com esta exposição. No futuro, que tipo de relacionamento é que poderemos ter? Sim, a Zorian Maritime, que faz parte da regatas internacional de botes baleeiros, foi um princípio. Foi inaugurada há coisa de 8 meses no Museu da Baleia de New Bedford, vai ser permanente a Galeria do Baleeiro Açoriano. Isto é uma grande passada. Vamos ficar no Museu da Baleia de New Bedford, que é o maior museu do mundo de baleação, uma presença açoriana, que é a Galeria do Baleeiro Açoriano. Isso é uma grande passada, um grande prazer para os portugueses, um grande prazer para os açorianos e um grande prazer para os imigrantes que vivem nos Estados Unidos. O que é que inclui essa galeria? Na galeria inclui livros, reportes dos baleeiros aqui nos Açores e também dos baleeiros que andaram na baleação nas barcas americanas. É uma história geral e queremos alargar mais aquilo para a baleação cá nos Açores. Tem sido muito bem acolhida, é formidável, não é uma galeria que vai ser só por uns meses, isto é uma galeria permanente. Os meus filhos, meus netos, meus bisnetos vão ter o nome e o prazer de ver Galeria do Baleeiro Açoriano no Museu da Baleia de New Bedford, o maior museu do mundo. Isto é importantíssimo para nós todos açorianos. No Pico e pelas mãos do Museu Baleeiro daquela cidade norte-americana chegou esta exposição que retrata o relacionamento entre uma região e uma comunidade que tem na baleação um denominador comum. Aos Açores chegou também uma delegação do New Bedford Whaling Museum. Para o Governo Regional, estão reunidas as condições para o estabelecimento de mais parcerias neste âmbito sociocultural. Esta exposição surge aqui nos Açores, agora com a inauguração do Museu do Pico, no contexto de um protocolo que foi celebrado há cerca de 5 meses entre o Governo dos Açores, da Direção Regional da Cultura, e o New Bedford Whaling Museum, onde estava estabelecido a criação de parcerias tendentes à apresentação de exposições temáticas sobre a baleia e outras nos museus dos Açores e também no Museu de New Bedford. O Governo dos Açores já teve a oportunidade de apresentar no Whaling Museum uma exposição sobre o Espírito Santo, de fotografia, e agora é a ocasião do New Bedford Whaling Museum trazer aos Açores essa exposição, que é uma leitura sobre a família Dabney, vista a partir da costa leste dos Estados Unidos da América, de onde ela é originária. Nós estamos habituados a ter leituras sobre a família Dabney a partir dos Açores, nomeadamente da Horta, especialmente, da Ilha de Faial. Agora essa exposição traz-nos uma leitura sobre até alguma documentação que existe no New Bedford Whaling Museum sobre a família Dabney. É o início de uma parceria que reputamos muito importante, porque quer os Açores, especialmente aqui a Ilha do Pico, quer New Bedford, foram grandes centros de baleação e há agora a possibilidade de haver uma colaboração institucional entre duas instituições de caráter museológico. Poderão-se estreitar laços a partir de agora, ainda mais? Vamos continuar a estreitar. Esta exposição, para além de estar aqui no Museu dos Baleeiros, vai estar também na Cidade da Horta, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça. Depois também estará em Ponta Delgada, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Ponta Delgada, e seguirá para Connecticut, Nova York e Califórnia. Nós também oportunamente estabeleceremos mais uma apresentação de uma exposição no New Bedford Whaling Museum e creio que estão lançadas as bases para a continuação desta importante parceria, neste caso internacional, entre a Direção Regional da Cultura, o Governo dos Açores e o New Bedford Whaling Museum. Distribuídos por 15 painéis, os textos informativos desta exposição encontram-se em língua inglesa, sendo também disponibilizados em tradução portuguesa ao visitante. Depois do Museu dos Baleeiros, a mostra ficará ainda patente no Museu da Indústria Baleeira, em São Roque do Pico, até ao final do verão. E no
o âmbito das artes marciais. Há cada vez mais artes marciais a serem praticadas nos Açores. Primeiro era só o judo, depois foi o karatê, o kickboxing, enfim, há uma série de artes marciais. Um pouco ligado ao karatê está uma nova arte que se chama Kosho Ryu Kempo. E foi sobre isto que houve um seminário realizado em Angra do Heroísmo. Tratou-se mesmo do primeiro seminário nacional de Kosho Ryu Kempo nos Açores. Ligado à organização deste festival, Hélio Ramos, do Clube de Karatê Shotokan da Praia da Vitória, é nosso convidado. Hélio, muito bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade. E a primeira pergunta que eu lhe fazia é: o que é realmente este Kosho Ryu Kempo? Ora, muito bom dia, Sr. Pedro Moura, bom dia, telespectadores. O Kosho Ryu Kempo é um outro estilo de karatê em que nós não estávamos habituados. Esta ideia surgiu a partir de um Kempoka, assim se chama quem pratica aquela arte, que veio para cá do continente em serviço militar e resolveu falar com o nosso treinador para ser possível este seminário. A ideia cresceu e foi apoiada pelos dois clubes de Angra e Praia e assim também pela Associação de Karatê dos Açores. Claro, e tiveram cerca de 3 dezenas de participantes neste seminário. Voltando ao Kosho Ryu Kempo, quais são as principais diferenças, digamos assim, desta vertente do karatê? O Kosho Ryu Kempo é muito virado para a defesa pessoal, que é uma vertente que está muito esquecida no karatê, no nosso karatê, no nosso estilo, que é o Shotokan. Pronto, existem várias diferenças. Também tivemos só um dia, foi só um seminário, 3 horas de manhã, 3 horas já à tarde. Não posso, as imagens que mostram agora, está, como se pode ver, muito baseado na defesa pessoal, que é uma coisa que não está a ser muito aplicada no Karatê Shotokan. Sim, senhor. E vocês vão ter mais seminários ou não? Esperamos que sim. Não posso dizer isso, porque de facto também será sempre baseado no calendário da Associação Karatê dos Açores, mas esperamos que aconteçam mais, sim. Claro, vocês fazem nesse trabalho para além dos exercícios de Kosho Yoga e meditação, fazem, como referiu já o Sr. Hélio, muito trabalho de defesa pessoal, incluindo trabalho com faca e pau curto, estrangulamentos, etc. Portanto, virado essencialmente para a tal defesa pessoal em caso de ataque, não é? É sim. Mas foi muito baseado na parte da defesa pessoal. De qualquer modo, o Sensei Pedro Porém deu-nos uma breve introdução à história e à filosofia do Kempo e praticou também exercícios de yoga, meditação, portanto, e foi trabalho com faca e pau curto, luxações, estrangulamentos e trabalho de kata. Sim, senhor. Este Sensei Pedro Porém, que é quinto dan, se não me engano, ele faz parte, não é, da Federação Portuguesa de Kosho Ryu Kempo. Exato. É assim, é quinto dan, ali está ele na imagem, é aquele que está em primeiro plano agora, à direita agora, e ele é portanto, é um dos responsáveis máximos pela Federação Portuguesa de Kosho Ryu Kempo. E deslocou-se aí à terceira propositadamente, não é, para dar este seminário e o que se pretende é que haja uma continuação. Vamos tentar. Ele próprio disse que gostaria de termos novos contactos e até que se pudéssemos também nos deslocarmos lá fora ao continente, é uma coisa que terá que saber. Claro. Isto para os clubes de Karatê Shotokan, quer o de Angra, quer o da Praia, que se juntaram à Federação Portuguesa de Kosho Ryu Kempo nesta organização, isto foi também positivo, não é? Dar mais esta vertente aos vossos alunos e praticantes. Sem dúvida, é sempre positivo. Tudo o que são junções de ideias
diferentes de uns e de outros, mesmo coisas que não estejamos acostumados, claro que é sempre positivo. Pelas imagens percebe-se perfeitamente que a defesa pessoal, digamos assim, é uma das qualidades predominantes desta vertente do Karatê. Assistimos mesmo a estas demonstrações do sensei Pedro Porém, que se deslocou propositadamente então à Ilha Terceira para dar este curso. Sr. Hélio, em relação ao Karatê propriamente dito e aos clubes Shotokan, o de Angra de Heroísmo e o seu da Praia da Vitória, o número de praticantes tem aumentado, tem-se assistido a um interesse por parte dos jovens no Karatê ou não? Portanto, é assim, às vezes aumenta, outras vezes diminui um pouco, há sempre gente que entra, há sempre gente que sai, como tem praticamente todas as modalidades esportivas, mas pelo menos tem sido positivo. O Karatê está de saúde e aconselha-se. Sim, senhor. Muito obrigado, então. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E ficamos a saber, então, o que é esta nova vertente do Karatê virada para a defesa pessoal. A Associação Norte Crescente, com um fim de semana muito ativo, já o tínhamos de resto aqui anunciado, fazemos hoje o balanço, foi uma ida até à Lagoa do Canário. De resto, este circuito para a Lagoa do Canário com as bicicletas já está a tornar-se uma tradição. Juntam-se todos na igreja de Santo António, onde é dado o ponto de partida, e quando dizemos todos, dizemos os mais velhos, os mais novos, porque uma das características deste passeio, neste trilho, digamos, ciclístico, até à Lagoa do Canário, é a participação de muitos jovens, pode-se dizer até que alguns vão mesmo em família. Contato com a natureza extraordinário, a zona é mesmo propícia a isso, muito interessante, uma entreajuda entre os concorrentes. Algumas descidas mais arriscadas, mas tudo a correr muito bem. A maior parte até passou aqui sem levar a bicicleta pela mão. Cabe no ter curso, foi uma jornada interessante. Quantas pessoas acabaram por aparecer? Muito bom dia, foi uma jornada bastante interessante. Nós tivemos cerca de 100 participantes. A entreajuda é um aspecto muito importante. Dentro dos 100 participantes nós temos gente com muita experiência, nomeadamente o grupo que organiza o percurso no terreno, os Stone Riders, e esse grupo com mais experiência acaba por ajudar as pessoas que têm menos experiência, portanto vai ficando para trás pelo caminho, juntamente com alguns colaboradores da Norte Crescente. Mas isso faz parte mesmo dos objetivos que vocês têm para este tipo de iniciativa? Exatamente. A tal entreajuda? Exatamente. Portanto, há pessoas, não são os Stone Riders, outras pessoas que fazem downhill e, portanto, que a ideia é ter aquela adrenalina de descer aquele trilho todo a alta velocidade. No entanto, outro dos objetivos é a entreajuda. Portanto, há alguns que vão ficando para trás para ajudar os que não têm experiência e que fazem a descida devagarinho, e esse é um dos objetivos. Outro objetivo é desfrutar da vista e da natureza e, portanto, esse objetivo está sempre patente ao longo da descida toda, também foi muito conseguido. Claro, também já tinha lido aqui nos meus apontamentos promover o encontro intergeracional, não é? Através da prática desportiva. É muito interessante porque nós temos miúdos, não temos miúdos muito novinhos. Acho que o miúdo mais novinho que temos tinha 11 anos, mas temos pessoas de 50 e tal anos, portanto há várias gerações ali exatamente a conviver, a confraternizar e o desporto exatamente, tanto durante a descida como depois no lanche, no fim, na zona de lazer do Rosário. Para esta iniciativa muito contribui
o dinamismo da população, que há bocadinho o nosso colega José Maria estava a dizer que não existia, na Costa Norte e nas zonas rurais existe esse dinamismo. As pessoas continuam a juntar-se para fazer as coisas acontecer. Sem o dinamismo dos Stone Riders, sem o dinamismo da Norte Crescente, sem o dinamismo das juntas de freguesias e de escuteiros, essas atividades não seriam possíveis. Portanto, temos muito a agradecer essas entidades, às juntas de freguesia da Costa Norte, aos escuteiros de Santo António, que tornaram possível esta atividade acontecer. Claro, e vocês têm conseguido, digamos, animar as pessoas, empenhá-las, dinamizá-las, juntarem-se todas para fazer qualquer coisa. A Norte Crescente é um motor de desenvolvimento e às vezes basta um empurrãozinho para as pessoas sentirem que estão seguras e continuarem sozinhas. E esse também é o papel da Norte Crescente como Associação de Desenvolvimento Local. Sim, senhor. Vocês já estão pensando na próxima iniciativa, que é outra vez aqui para esta zona da Lagoa de Canário. Exatamente. A Norte Crescente convida toda a gente a estar presente no dia 2, quinta-feira de Assunção de Cristo, dia 2 de junho, a estar às 14 horas. Quinta-feira a seguir ao Assunção de Cristo. Portanto, já sabem que é aquela quinta-feira onde normalmente há tolerância de ponta, as pessoas estão dispensadas. Nem mais. Estão todos convidados a estar a quinta-feira, 2 de junho, às 14 horas, na Lagoa de Canário, para um trilho pedestre aberto a toda a comunidade. Portanto, depois dos excessos da festa, vamos todos fazer um trilho pedestre para desgastar os excessos, vá. Sim, senhor. Às 2 horas. Inscrições para este trilho pedestre? Podem aparecer, as inscrições não são necessárias, estão lá e estão todos convidados a estarem presentes. Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Carmen, muito obrigado pela sua disponibilidade para mais uma vez estarmos aqui a divulgar estas iniciativas que, como ela própria diz, fazem parte da motivação que a população e as diversas instituições têm, e isto é que cria o tal dinamismo na nossa sociedade. Ciclismo houve também no sábado e domingo em Ponta Delgada, uma iniciativa da Associação de Ciclismo da Ilha de São Miguel. No sábado foi mais para promoção, ou seja, para os mais novos, daí que o percurso tenha sido desenhado no Parque Urbano de Ponta Delgada. Portanto, muito mais perto da cidade, com a possibilidade dos jovens ali se deslocarem facilmente, acompanhados dos amigos e das respectivas famílias. Foi uma prova interessante. De resto, estas provas, por vezes, estavam integradas no programa das provas dos mais velhos, mas a Associação de Ciclismo decidiu, e bem, separá-las, e os mais novos, aqueles da categoria da promoção, têm tido a sua prova num dia diferente. Bruno, isto foi uma boa ideia ou não? Bom dia. Acho que tem dado resultados, não é? Foi uma ideia excelente. É lógico que nós, ao separarmos as escolinhas de formação, não é, das provas de competição dos mais velhos, se eu posso dizer assim, permitiu-nos a nós, como organização, termos mais tempo, mais disponibilidade também para estarmos e acompanharmos melhor estes atletas, porque a maior parte de nós que organizamos isto também participa nas provas de competição. Claro. Então temos alguma disponibilidade, não sendo nas provas, nos fins de semana da nossa competição. Pronto, isso permite-nos acompanhar melhor os alunos, os atletas neste caso, permite-nos preparar muito melhor e dar muito melhores condições, como foi visto nesta pista no Parque da Cidade, no Parque Urbano. A própria localização é importante, mais perto da cidade, para lhes levar os amigos, etc., juntarem ali as famílias. Sim, também é uma das nossas intenções não tirar muito as competições daqui, não descentralizar muito as competições de Ponta Delgada neste momento, uma vez que a maior parte dos clubes estão todas aqui sediados, não temos ainda muitos meios para fazer deslocar esta logística toda, né? Com tantos alunos e com tantas bicicletas, e então decidimos tentar ao máximo aproximar os locais das provas aqui da cidade de Ponta Delgada, para assim permitir aos pais, os amigos e toda a gente que quiser assistir, deslocar-se lá. O Parque Urbano é um local por excelência com umas condições muito boas. Conseguimos fazer pistas variadas ali, como é o caso. Eles têm algumas descidas, têm uns drops, têm umas passagens mais apertadas, têm zonas para rolar. Pronto, e toda esta organização do encontro de escolinhas de formação, que é patrocinado pela Direção Regional da Juventude, correu às mil maravilhas. Nós vemos ali a zona de espetáculo, que se podemos dizer que é esta descida aqui, que tem um drop bem acentuado,
em que se consegue ver que mais à frente está um monte de gente a assistir. Quer dizer, já começa a chamar pessoas, já começa a cativar. Claro. Estes jovens, os da promoção, que são os não federados, claro, e são entre que idades? É assim, estes jovens não são da promoção, estes jovens são da formação, Formação, e exato. são federados. São federados também? São federados. A grande parte deles são federados. Podem participar também jovens entre os 7 e os 14 anos não federados, podem aparecer no dia que nós inscrevemos e fazemos o seguro para a atividade no próprio dia, não tem problema nenhum. Todos os atletas que estão federados pelas equipas que correm, que já são muitos, já temos bastantes atletas federados, já têm o seguro incluído, está tudo, e são atletas Daí a das escolas de vantagem em formação. serem federados, por causa da questão do seguro, essencialmente. Sim, é uma das vantagens para o atleta, é a questão do seguro, logicamente, para o atleta, e convém federar. Assim como outra das vantagens já é mais indireta, não relativamente aos atletas, mas à federação, porque quanto mais atletas estivermos federados, maior é o desenvolvimento e o reconhecimento pela federação. Não é? Sim, senhor. Quantos jovens tivemos aqui? É assim, eu acerto assim, o número exato, não sei. Eu penso que estiveram aproximadamente 30 atletas. São atletas que estão divididos por 3 clubes neste momento. O Santa Clara já apareceu também com alguns atletas inscritos. A Sport Zone tem bastantes atletas federados, neste momento aproximadamente 20. A Jomar também tem alguns atletas federados. Tudo isto é um trabalho que tem sido desenvolvido pela Associação e pelos treinadores, e neste momento estamos a entrar em contacto com a Federação para realizar aqui mais um curso de treinadores nível 1, que é para permitir a mais pessoas que possam tirar essa formação, que possam motivar esses alunos, principalmente nas escolas, que é... Claro, porque esses alunos é que vão depois alimentar os... Futuramente é neles que nós confiamos que surjam as grandes promessas do ciclismo aqui nos Açores. Sim, senhor. Eles aqui nestas provas, embora seja, como já dissemos, provas no âmbito da formação, há também uma classificação, não é? Sim, isso é quase indispensável neste momento. Claro, decorre tal e qual como se fosse uma prova federada para os mais velhos, mais velhos salvo seja. Não é? Isto é, nós temos uma classificação, isto é uma taça, eles têm, este ano vão ter 6 provas, portanto este foi o 4º encontro, vão fazer 6 encontros, e no final há o vencedor da taça, por escalões, logicamente por idades. Portanto, nós temos os escalões de benjamins entre os 7 e 8 anos, depois iniciados com 9, 10 anos, infantis com 11, 12 anos e juvenis com 13, 14 anos. Claro. Estamos então a 2 provas do fim. Do fim. E as próximas provas já estão... Assim, a próxima prova é em junho. O local e o dia exato ainda não está definido. Porque isto depende muito de vários fatores, e que temos tido até contactos de juntas de freguesia que gostariam de ter uma prova já nesse local. Freguesia. Na sua freguesia. É o caso concreto, acho que é a freguesia dos Arrifes, que entrou em contacto com a associação, que gostaria de ter mesmo uma prova a realizar-se na sua freguesia. E vocês vão estudar essa possibilidade? Claro. Também a próxima Ponta Delgada é uma forma talvez até de motivar mais atletas ali da zona dos Arrifes, e se tiverem condições, que eu penso que têm, provavelmente uma das provas será feita nos Arrifes. Domingo, isso foi no sábado. Domingo, vocês então despiram, digamos assim, o casaco de organizadores e vestiram o fato de concorrentes para mais uma prova de estrada. Sim, foi a segunda prova da taça Anima Skoda, foi definida como uma volta ao Conselho, embora tenha ido à Ribeira Grande. Sim, foi sair daqui das portas da cidade. Saímos das portas da cidade, demos a volta ao Conselho, passando na zona dos Ginetes, Costa Norte toda, chegamos à Ribeira Grande, à rotundas da Ribeira Seca, e voltamos em direção à Ponta Delgada, terminando... Aqui mesmo? Aqui mesmo, nesta reta. No caminho da Artura, na Fazenda. Isso mesmo. E cortaram os 3 a metro? É assim, isto ao longo da corrida, nós só vemos a parte final, isto ao longo das 2 horas de prova sucede muita coisa, não é? 3 atletas da Sport Zone que se conseguiram isolar e conseguiram vencer com uma vantagem de 3 minutos, suponho eu, sobre o grupo perseguidor. Foram 3 atletas... Mas isolaram-se muito perto do fim? Ou... Não, eu tenho a ideia que eles devem-se ter isolado mais ou menos ao quilómetro 45, por aí, portanto fizeram aproximadamente metade da prova sozinhos contra o vento. E o grosso do pelotão é aqui, não é? Aqui é o grupo perseguidor que chega, e
e vemos que com uma satisfação enorme, logicamente, porque alguns dos objetivos foram cumpridos. A Sport Zone conseguiu isolar os 3 atletas, um foi o vencedor, o Álvaro Câmara, em segundo... E já vamos ver a classificação, mas aqui verifica-se mais, além daquele espírito competitivo, também o jogo de equipa, não é? Sim, quem não está bem dentro do ciclismo não compreende algumas decisões que se tomam, logicamente. Isto é um desporto individual, não é? Porque cada um é que está ali a dar a agonia, mas no fundo é um desporto coletivo porque há muita tática de equipa. Quem vai no pelotão e que vai estudar o que se passa é excelente, não é? Eu falo, por exemplo, nós definimos normalmente em reunião de equipa qual é a nossa estratégia, as outras equipas suponho que também o farão e depois durante o jogo lançamos peças, se assim posso dizer, para ver se isso corre bem. Nesta situação a nossa ideia era, a Sport Zone era mexer com a equipa, e, com o pelotão e lançar sempre fugas. A Jomar respondia constantemente evitando que essas fugas e tentando anular essas fugas, até que tivemos a capacidade de isolar 3 atletas que foram. Vamos andar à classificação e os 3 atletas foram o Álvaro Câmara, não é? O Roberto Gandarinho e em terceiro lugar o Ricardo Rodrigues, que já chega no grupo perseguidor. Portanto, um dos 3 atletas que ia isolado era o Júnior, o José Afonso, que se isolou, mas esse não conta para a classificação geral, sim, não é classificado para a classificação do escalão dele de Júnior. Nos cadetes masculinos? Nos cadetes, também, eu não assisti, logicamente, que estava em corrida, mas pelo que me contaram também foi uma prova bastante interessante. Temos o Rui Brilhante de Santa Clara que reapareceu, felizmente, reapareceu nas provas para dar conseguiu bater aqui a concorrência. E conseguiu bater o José, eu penso que em segundo lugar, já estamos em julho, desculpa, eu não estava a ver. Em segundo lugar ficou o Luís Casanova, que também é o primeiro ano de ciclismo dele e está a evoluir bastante. E em terceiro lugar foi o Rodrigo Soares, se não me engano. E aqui é já nos júniores masculinos? Nos júniores, pronto, o José Afonso foi um dos atletas que se isolou. E que chegou nos 3 primeiros? Chegou nos 3 primeiros, sim, sim. Portanto, à geral ficou nos primeiros. Quer dizer, não podemos considerá-lo à geral, mas ele cortou a linha em segundo lugar. Sim. Depois o José Correia, que fez uma... Ele não é de Santa Clara, o José Correia da Sport Zone, mas é um pormenor. Chegou com o grupo perseguidor, também uma prova excelente, e o Diogo Brilhante, de Santa Clara, também fazendo o terceiro lugar. Por equipas, a Sport Zone venceu. Aqui para a classificação de equipas contam os 3 primeiros atletas. O Júnior não se inclui. Próxima prova. Santa Clara. A próxima prova é uma prova de estrada que se vai realizar no dia 4 de junho, com saída de Ponta Delgada e chegada e terminar no alto da Lagoa do Fogo. Portanto, mas uma prova interessante. É uma prova interessantíssima, são 50 e poucos quilómetros. E aquela parte final a subir para a Aquela parte de quilómetros Fogo. são quase 10 km com uma inclinação muito acentuada, como toda a gente sabe. Portanto, vai ser uma prova, se puderem assistir, é uma coisa fantástica. Bruno, muito obrigado. Muito obrigado e felicidades para a continuação destas provas. Vocês organizam e participam e é assim que é interessante. Pedro Bartolomeu é um homem que é muito conhecido nos Açores por vários motivos, nomeadamente nos últimos tempos, pelas provas de triatlo, onde tem participado, como por exemplo esta realizada há algum tempo na Ribeira Grande, onde ele foi o vencedor, esteve presente também numa prova nas Portas do Mar, mas ele introduziu nos Açores uma outra modalidade que não é o triatlo, é o quadriatlo, portanto com 4 modalidades e não 3, portanto 4 partes distintas e não 3. Cá está o Pedro Bartolomeu. O Pedro é nosso convidado, está connosco em direto dos estúdios em Angra. Porquê? Porque ele participou na primeira prova da Taça do Mundo de Quadriatlo. Pedro Bartolomeu, foi um esforço grande, mas compensou, até porque o resultado foi brilhante. Bom dia, sou Pedro Moura, obrigado pela oportunidade que gostava de agradecer. Sim, correu bem, a prova fiquei em segundo lugar na primeira etapa da Taça do Mundo. Foi a 11ª edição do Quadriatlo de Ibiza. Portanto, entre 287 participantes de 7 países, entre eles Alemanha, Ucrânia, República Checa, Espanha, França e Portugal, claro. Foi um bom resultado, estava a preparar essa prova há 6 meses. Embora tive pouco tempo para a climatização, mas penso que correu dentro das expectativas. Claro, e esta prova, Taça do Mundo,
estamos a falar da competição mais importante que há a nível do mundo, abre-lhe agora perspectivas, é preciso continuar a participar na Taça do Mundo. Há já apoios para isso ou não? Não, de veras este ano tem sido complicado, devido à situação, como se sabe, do país. Estou à espera ainda de algumas respostas das entidades, algumas foram negativas, outras positivas, mas são apoios irrisórios. Portanto, falta realmente é uma necessidade. Gostaria de aqui lançar o apelo às entidades e ainda queria deixar de referir as entidades que me apoiaram para essa deslocação. Gostava de referir a Junta de Freguesia da Sé, o Clube Náutico, a Federação Portuguesa de Triatlo também deu alguma colaboração. E claro está, muitas vezes a minha família também me apoia, mas as entidades públicas penso que deveriam... Claro, é preciso, aliás, já ontem falamos nisso, é preciso racionalizar esses apoios. É evidente que estamos numa altura de contenção, há que cortar determinados apoios, mas temos, sem dúvida nenhuma, que não fazer um corte generalista. Temos que apoiar os melhores e aqueles que obtêm bons resultados. E a perspectiva este ano na Taça do Mundo é do Pedro Bartolomeu obter bons resultados, merece todo o apoio dos açorianos e das entidades públicas e privadas. Resta saber agora, em relação às próximas provas, o que é que está a ser planeado? Portanto, a minha participação este ano, provavelmente eu não farei a taça toda. Neste momento são seis etapas ao todo da Taça do Mundo. Pontuam os melhores 4 resultados. Eu já fui à primeira etapa. Irei a duas más etapas e não tenho apoios para ir à última etapa. Portanto, só mais para o fim do campeonato, se esses apoios aparecerem, é que irei fazer o campeonato todo. Mas era essencial ter 4 resultados. Para já, as próximas 2, também por uma questão económica, teve que escolher umas que ficassem próximas uma da outra para evitar mais tempo de deslocações, etc., não é? Exatamente. A próxima prova realiza-se a 5 de junho na Alemanha, eu não irei participar. E depois irá haver uma a 9 e outra a 16, que será em Inglaterra e República Checa. Como são 2 fins de semana próximos um do outro, serão essas 2 que eu irei. E isso para quando? Isso está previsto para quando? Inglaterra e República Checa? Essas são 9 de julho e 16 de julho. Inglaterra a 9 e 16 em República Checa. Bom, tem ainda um mês para se preparar, esperamos que o resultado seja bom. A gente já falou aqui várias vezes nisso, do triatlo evoluiu para o quadriatlo, há cada vez mais gente a praticar, mas podemos explicar mais uma vez quais são as diferenças? As diferenças é basicamente a inclusão da canoagem no triatlo. Isso é uma modalidade que tem cerca de 10, 12 anos na Europa e devido ao facto de eu ter participado muitos anos na canoagem e há poucos anos ter praticado agora triatlo, que se praticava a nível mundial e europeu essa modalidade, comecei a participar há alguns anos, tenho vindo a melhorar as minhas prestações e... Pronto, e qual é a ordem? Qual é a ordem? São a natação, canoagem, bicicleta e corrida. Normalmente são feitas na distância média, que são 1500 metros de natação, 7 km de canoagem, 40 km de ciclismo e 10 a correr. Muito obrigado, Pedro Bartolomeu, muito obrigado e parabéns. Obrigado, é mais um açoriano que se distingue a nível internacional agora no quadriatlo, com um 2º lugar a nível mundial. É um excelente resultado e estes sim é que precisam de apoio e merecem. Vamos então para o intervalo, regressamos já de seguida. Tudo sobre